Glória a Deus! Quantos aqui já venceram o pecado e são mais que vencedores em Cristo Jesus? Graças a Deus. Pode se assentar, meu irmão. É maravilhoso estar nessa presença de Deus. E Deus, Ele tem preparado grandes coisas para nós. Maravilhas mesmo. A gente já tem começado a ver algumas coisas sobrenaturais acontecendo. Mas, na verdade, o que é mais belo de se ver, quando se é um filho de Deus, é a beleza da santidade do Senhor. É a formosura da sua santidade. Todo discípulo de Jesus tem que acordar nesse tempo que se chama hoje, para que a gente tenha o caráter de Cristo, para que a gente saiba qual é a nossa missão, saiba coisas importantes como caráter, identidade e missão. Caráter, identidade e missão. Isso é muito importante para nós, nesses dias da igreja na terra. Quanto mais o tempo passa, mais perto fica a vinda de Jesus, não é? Ninguém sabe o tempo ou a hora, mas Ele virá como um ladrão que não avisa. E nós devemos sempre estar preparados, como nós estávamos cantando nas músicas. E o discípulo de Jesus, ele precisa ser santo, ele precisa amar e ele precisa discipular. Você vê em você mesmo um discípulo? Você se vê um discípulo de Jesus? Esta palavra, não exatamente como ela vai ser ministrada, já foi ministrada no terceiro domingo desse mês, pela manhã, no treinamento avançado de liderança, fazer discípulos à imagem e semelhança de Cristo. Então preste atenção aqui. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nesta noite? Levanta a mão. Se você não se envergonha de dizer que você é um discípulo de Jesus, levanta a mão. Isso, amém, glória a Deus. Muitos discípulos de Jesus aqui. Nem todos são, mas em nome de Jesus, Deus tem um avivamento para nós, que passa pela santificação da igreja e voltar também às origens do Evangelho. Por exemplo, discípulo é algo que estava lá no Evangelho, que durante um tempo ficou meio perdido na igreja, que só estava buscando religiosidade. Mas Deus nos tem avivado e nós temos sido chamados para sermos e fazermos discípulos. E o discípulo de Jesus, ele tem um caráter, o caráter dele é a santidade. Ele tem uma identidade, a identidade dele é o amor. Ele tem uma missão, que é justamente a de cumprir aquilo que Jesus falou, fazer discípulos, ou seja, a missão do discípulo é discipular. Nesta noite, nós meditaremos apenas no caráter do discípulo, o caráter do discípulo que deve ser santidade. E então eu quero que você preste bastante atenção, e em nome de Jesus, que o Espírito abra a minha boca, que o Espírito Santo de Deus me conduza. Já orei bastante sobre isso, mas eu quero que os irmãos entendam que nós estamos aqui para viver algo espiritual. Não é apenas para você ficar sentadinho aí contando as horas, vamos ver, depois já cumpri meu compromisso religioso da semana. Não, Deus quer falar com você. Se você estiver aberto, Deus vai falar muito com você hoje sobre o caráter do discípulo, que é a santidade. E Deus está aqui, em nome de Jesus, está caindo por terra todo impedimento, em nome de Jesus está caindo por terra toda distração, e você pode vir para cá agora. Uma vez eu estava conversando, quando a gente pede para as pessoas levantar a mão, por exemplo, a gente pergunta, por exemplo, quantos estiveram aqui no domingo passado? Levante a mão. No domingo passado. Ok. E quantos não estiveram aqui no domingo passado? Levante a mão. Sim. Aí eu vejo assim, a conta geral, tem algumas pessoas que conseguiram não estar e não estar ao mesmo tempo. Vira uma confusão. Então, uma vez eu saí dali e falou, a pergunta que você tem que fazer é assim, quantos estão aqui agora? Levante a mão. E tem gente que não está aqui, não levantou a mão.
Isso quer dizer que não está aqui mesmo, entendeu? Quer dizer, não estou nem prestando atenção aqui, você está falando o quê? Mas glória a Deus. Então, você que está aqui, e se você não está, venha para cá agora, você deve ouvir essa mensagem. Sabe por quê? Há um exercício, há algumas coisas que você tem que desenvolver na sua vida, para você ser santo, é necessário parar de dar desculpas, é necessário manter morto o velho homem, é necessário não permitir que o pecado domine, é necessário apresentar o corpo a Deus, é necessário semear santidade e colher vida. Para que você viva uma vida de santidade, você tem que ter a perspectiva da palavra de Deus para a sua vida. Não a sua perspectiva, não a perspectiva filosófica, religiosa desse tempo que se chama pós-moderno, não. Nós precisamos ter a perspectiva da palavra sobre santidade. Aliás, teve aí um homem, um profeta, David Alward, que falou sobre santidade. Realmente eu fui muito tocado pela mensagem daquele homem, falou muito profundamente com a minha alma, e eu até cheguei a estremecer no espírito, mas eu não vou pregar exatamente isso por causa dele, porque se fosse eu diria, olha, eu ouvi uma mensagem que queria passar para os irmãos, não tem problema nenhum com isso, mas essa mensagem e o que ele falou foram testificações daquilo que o Espírito Santo estava falando comigo antes mesmo de eu ouvi-lo, porque esta mensagem, como os irmãos sabem, parte dela já foi pregada no domingo, no terceiro domingo desse mês. E aí eu já tinha proposto no meu coração em pregar essa mensagem para a igreja. Sabe, amados irmãos, talvez você esteja dizendo, pastor, eu quero ser santo. E eu também digo isso, eu quero ser santo. E então, por que a gente não é santo tanto que gostaríamos de ser? Essa é uma pergunta, não é verdade? Eu acho que é mais ou menos pelas mesmas coisas que algumas coisas incoerentes acontecem na nossa vida. Quer ver? Vamos ver. Quantos aqui gostariam de falar fluentemente inglês? Levante a mão. Quantos gostariam de... bastante gente, mais do que querem ser discípulos de Jesus. Não, mas não foi apenas uma constatação. Assim, mas quantos falam fluentemente inglês aqui? Levante a mão. Quantos falam fluentemente inglês aqui? Levante a mão. Oh, yeah. Tá vendo? Teve gente. Quantos de vocês que gostariam de falar inglês fluentemente começaram e terminaram um curso de inglês? Começaram e terminaram um curso de inglês? Levante a mão. Então eu já descobri o tanto quanto você gostaria de saber inglês fluentemente. Por exemplo, quantos de vocês sabem que comer muito sal faz mal para a pressão? Levante a mão. Comer muito sal faz mal para a pressão. Quantos de vocês gostam de comer comida bem salgada? Não levanta a mão, não. Quantos de vocês sabem que o açúcar refinado faz muito mal? Levante a mão. Isso. Agora não precisa levantar a mão. Quantos de vocês sabem que exageram no doce? Muito bem. Quantos aqui sabem o mal que refrigerantes fazem para a nossa saúde? Não, avisos constantes, né? Quantos aqui sabem que a Coca-Cola faz muito mal? Levante a mão. Metade, um pouco mais de vocês, para não dizer 90%, tomam Coca-Cola. Então, isso quer dizer que o seu conhecimento não mudou a sua prática de vida. O seu conhecimento não mudou a sua prática de vida. Aliás, isso não foi conhecimento, né? Isso foi informação. Aprendi com uma professora maravilhosa, lindona, gente, uma princesa, a diferença entre informação e conhecimento. Está pensando o quê? A informação é essa que nós temos. Todos nós somos informados dos males do sal, do açúcar e da Coca-Cola. Mas é só informação, porque se fosse realmente conhecimento, mudaria o nosso comportamento. Porque a educação muda o comportamento. Agora, com relação à santidade, não funcionaria do mesmo jeito? Sabe qual é o nosso problema? É o mesmo da questão de queremos ou não
falarmos fluentemente inglês. Veja o que disse Charles Tremendo Jones. Ele disse assim: a diferença entre quem você é hoje e quem você será daqui 5 anos, a diferença entre quem você é hoje e quem você será daqui a 5 anos está nas pessoas com que passa seu tempo e nos livros que você lê. Não sei se ele quis dizer a mesma coisa, mas você sabe como eu interpretei isso? Foi o seguinte: é verdade, isso aqui é verdade, não sei se foi o que ele quis dizer, mas é verdade do mesmo jeito. Sabe por quê? Com quem que você está andando? Você tem tido tempo com Jesus? Tempo. As pessoas que elas andam muito tempo juntos, elas começam a ficar parecidas, não é verdade? Você anda bastante tempo com Jesus? Você tem um tempo a sós com ele? Não estou falando aquele, não, pastor, quando eu estou dirigindo, eu vou falando com Jesus. Oh, glória a Deus, Jesus é meu Senhor, até que alguém te feche, né? Bom, mas aí, você vai lá, não, estou falando assim, daquele tempo a sós com Jesus. De você passar tempo com ele, todo dia. Comece a fazer isso hoje e você vai ver quem você vai ser daqui 5 anos, se você fizer isso todos os dias. Os livros que você lê, se o livro que você mais lê, porque brasileiro não está muito acostumado a ler, mas se o livro que você mais ler for a Bíblia e você ler a Bíblia todos os dias, daqui 5 anos, lendo todos os dias, eu duvido que você não vai ser melhor do que o que você é hoje. Quando se trata de santidade, não é a mesma coisa? Sabe por quê? Está escrito sobre santidade uma coisa muito séria. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Não ponha S no final, porque senão você faz de Deus um santista. Deus não é santista. Santo, como Deus é santo, eu e você devemos ser santos. Olha só, amados irmãos, quantos aqui de nós, não precisa levantar a mão, podemos dizer que somos santo, como Deus é santo? Mas esse tem que ser o nosso padrão. Nesse ponto, tem que ser como, eu uso as palavras de Paulo, não que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: prossigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós somos chamados para ser santos. Sabe, amados irmãos, não quero que deixar nenhuma dúvida nesta noite, que você saia aí com uma dúvida, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Veja o que está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Qual que é a vontade de Deus? Baseado nesse texto, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Fala para mim, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é um processo que começa a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus e que vai se processando durante todos os dias da sua vida, porque Cristo no Espírito e no seu Espírito, através do Espírito Santo, está aperfeiçoando você, para que você alcance a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente fala muito disso, algumas pessoas dizem assim: mas pastor, esses negócios que você prega aí, principalmente sobre o Sermão do Monte, pastor, o mundo é dos espertos, pastor. É verdade, eu concordo 100% com isso. O mundo é dos espertos. Olha, eu não tenho dúvida. Gente, eu já vi cada esperto, cara, e eu vejo como eles se dão bem no mundo. O mundo é dos espertos mesmo, mas o reino dos céus é dos santos. Qual que você quer? O mundo é dos espertos, mas o reino dos céus é dos santos. E agora,
eu quero que você preste bastante atenção, porque essa é a palavra de Deus. E permitir que a palavra de Deus penetre dentro do seu coração. Porque ela é a verdade que transforma a vida da gente. E que você não tome isso como a informação da Coca-Cola, do doce e do sal. Mas que você tome isso como um conhecimento, uma educação do Espírito de Deus para transformar a sua vida. Para em ouvindo isso, a sua vida mude. Em nome de Jesus. Veja a palavra, ela diz... Romanos 1 e 2 primeiro, ali está escrito até o 3, mas eu errei. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Talvez você esteja perguntando, por que Paulo está falando isso? Porque Paulo disse assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a... Então, aí alguns falaram assim, opa, então vamos pecar à vontade, porque quanto mais a gente pecar, mais graça a gente vai ter. Raciocínio, ó. Onde abundou o pecado, superabundou a... Então, quanto mais eu pecar, mais graça eu terei. Raciocínio. Aí Paulo está falando para esses caras que pensaram assim. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele disse, quem falou um negócio desse é no mínimo infantil, porque Paulo não xingava ninguém, né? No mínimo infantil. Porque como ele pode pensar e ter um raciocínio desse? Vamos ver por que ele está dizendo isso. Só que Paulo está então afirmando que esses homens que dizem essas coisas, que chegam a essas conclusões, é porque ele gosta do pecado. E aí ele acha uma desculpa para continuar pecando. Ó, com Deus não adianta você jogar umas desculpas e falar assim, vai que cola. Com Deus não vai dar, sabe por quê? Ele conhece o teu coração. Não apresente justificativas. Mas os homens queriam pegar aquilo que era do homem de Deus, que o Espírito inspirou ele para escrever, e disse, então onde abundou o pecado, ele falou, de jeito nenhum, não dê desculpas. Então, para você ser santo, é necessário parar de dar desculpas, parar de querer justificar o seu pecado. Amém, irmãos? Então, olha só, há um dito popular que diz assim, quem quer, arruma um jeito, quem não quer, arruma o quê? Uma desculpa. Dá uma olhadinha nessa foto aqui. Quem quer fazer algo sempre encontra uma maneira. Quem não quer fazer, sempre arruma uma desculpa. Será que não é isso que nós fazemos com relação à santidade? Você ser puro completamente? Mas ninguém é perfeito, né? Desculpas, 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 desculpas. Não pega, para Deus não cola. Se não, veja o que o próprio Paulo que escreveu Romanos também disse em 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais. Então, quando a gente peca, quando a gente não resiste à tentação, é porque era impossível resistir à tentação? Era porque era impossível resistir à tentação? Não, a gente pecou porque a gente foi sem vergonha. Não dê desculpas para o pecado. Amém, irmãos? Pronto, vamos adiante por causa do tempo. Outra necessidade para ter um caráter de santidade
o discípulo de Jesus tem que ter, é manter morto o velho homem. Necessidade, manter morto o velho homem. Nós cantamos aqui. O velho homem tem de estar na cruz. Certa, o irmão ouviu o pastor pregar esse sermão. Você tem que crucificar a sua carne, tem que crucificar a sua carne. Aí o irmão ouviu e falou: pastor, eu quero crucificar a minha carne. Aí ele falou: então, você sempre tem que reconhecer o pecado e se arrepender, para que o homem velho não volte mais. E ele falou: sim, pastor, o senhor me ajuda? Sim. Aí ele, naquele mesmo dia, voltou: pastor, deixei a carne prevalecer. Aí ele falou assim: não, então se arrependa, o senhor ora por mim, ora. E outro dia, mesma coisa, o outro dia, mesma coisa, o outro dia, mesma coisa, o outro dia, mesma coisa. Aí o pastor falou assim: escuta, onde é que você colocou esse seu eu aí? Foi na cruz ou num pau de sebo? Porque toda hora ele escorrega de lá. Nós devemos manter o nosso homem velho morto, porque quem morreu já morreu. Senão a gente vai começar a acreditar em filme de zumbi, né? Esses filmes que às vezes estão aí em voga, né? Meio nojento aquele negócio, o cara come carne humana. Eu assisti um pedaço do filme, cara, que negócio nojento, aquele negócio de Walking Dead. Mas quando a gente deixa o homem velho renascer, é a mesma nojeira. É isso que Paulo está falando. Se você já foi purificado, se você já foi santificado, se você está vivendo uma vida santa em Deus, quando você peca, você está permitindo que o velho homem comece a dominar de novo. E aí você vai viver uma vida que não é a sua. Você não precisa mais viver no pecado, porque você já é livre. Quantos aqui já morreram, já escolheram morrer para si mesmo? Levante a mão. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Se você não morreu para si mesmo, eu tenho que lhe avisar, e é uma advertência pela qual não vou te pedir perdão, me perdoe, mas eu tenho que te avisar. Não, por isso não, eu vou dizer assim: olha, eu vou fazer um grande favor para você, e para mim mesmo, eu repito constantemente, uma advertência. Se o seu velho homem, se você não morreu ainda para si mesmo, você não é salvo. Se você não morreu para si mesmo, você não é de Jesus. E quando você morrer, você vai para o inferno. E lá haverá sofrimento. E quando Jesus voltar para julgar, você passará pela segunda morte. Você será aniquilado com o diabo e seus anjos. Que mensagem cafona e fora de moda é essa, né? Os caras já estão no universalismo já. Não, que isso, pode pregar isso. Deus é tão bom, não vai fazer isso com alguém. Tadinho do ser humano. Fala isso de Deus não. Então vai ler a Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, tudo bem, você tem todo o direito. Mas se acredita na Bíblia, está lá na Bíblia. Manter o homem velho, nós precisamos, nós que já morremos, que já escolhemos morrer, temos que manter o homem velho na cruz. Veja o que Paulo disse: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Meu irmão, minha irmã, você é livre. Sabia disso? Você é livre para viver uma vida santa. Você não é obrigado a pecar. O pecado não tem toda essa coisa que o diabo vende que você não vai resistir, você vai ver o que vai te acontecer. Eu vou apresentar uma tentação que você não vai. Você fala: diabo, você já está derrotado em nome de Jesus.
Você, meu irmão, você, minha irmã, vocês são livres para Jesus, glória a Deus. Vocês não são como os do mundo são, porque vocês já venceram o pecado. Porque quando vocês morreram, em Cristo vocês morreram. E quando morreram em Cristo, mesmo Cristo que ressuscitou, ressuscitou vocês também. E agora vocês vivem novidade de vida. A vida velha, já era. Você está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Isso quer dizer que você não precisa mais fazer as coisas que você fazia antes. Se você mentia, não minta mais. Ah, mas tem hora que é necessário mentir. Que mentira é essa? Só o pai da mentira para inventar uma mentira como essa. Tem hora que é necessário mentir. Não é. Não é. Agora, sabendo isso, que o vosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Por isso, baseado nisso, é que nós temos que dizer, não somente que nosso exercício é necessário para nós que queremos ser santos, parar de dar desculpas. Diga para mim assim, você vai falar para eu que estou pregando, para mim que estou pregando, para eu que estou pregando agora, você vai dizer assim, pastor, pode falar, para de dar desculpa. Então agora eu vou falar para você, tá? Para de dar desculpas. Nós todos já temos o que precisamos para viver uma vida santa. Temos que manter o velho homem morto, crucificado, e não permitir que o pecado domine. É verdade. Não permitir que o pecado domine. Não permitir que o pecado domine. Veja só. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O pecado não pode mais me dominar. Amém? Amém, irmãos? O pecado pode dominar a gente? Sim ou não? Não? Então eu posso viver sem pecar? Sim ou não? Sim, eu posso. Eu peco. Mas a gente pode viver sem pecado? Sim ou não? Para isso Cristo morreu. Então, amados irmãos, quando você começa tendo que pedir perdão demais de pecado, você tem que ir para a presença de Deus e falar, Deus, tem alguma coisa errada. Se eu já fui livre do pecado, como é que eu estou vendo que eu só fico exposto a esse tal do pecado? Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa séria para você. Às vezes você, olha só, às vezes, e aí eu quero livrar você também do caminho errado, pela palavra de Deus, porque Jesus te ama, e Deus ama, e Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você permanece no pecado todo o tempo, você não é de Deus, a luz de Deus não habita em você, você precisa se converter, entregar sua vida para Jesus. Às vezes você não fez isso direito, às vezes sabe o que está acontecendo, você está em processo de salvação. Quer dizer, você está assim, concluindo algumas coisas, mas, por exemplo, tem coisa na sua vida que você ainda não entregou. Deixa eu te contar uma história sobre o domínio do pecado e o que ele tem a ver com isso aqui. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Se você já morreu em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre você. Uma vez, uma irmã, em processo de salvação, a gente estava no trabalho normal e alguém chegou correndo e falou assim, é bom, pastor, você ir lá, porque a fulana de tal, ela é uma irmãzinha em Cristo, mas não vou falar o nome dela, porque depois você vai ver que o processo foi legal.
Ela, pastor, estranhíssimo. Ela está arrastando no chão assim que nem cobra. Eu sei que alguns pastores poderiam dizer, vamos chamar um psiquiatra ou pegar uma ambulância e levar ela para uma clínica psiquiátrica. Mas não era o caso daquela irmã. E aí então eu fui lá, ela estava falando com uma voz muito diferente, mas muito diferente da dela, e ela tinha uma força descomunal. Eu falei assim, bom, isso aí, essa pessoa está com possessa. Aí eu orei, os demônios saíram depois de algum tempo, foi meio complicado. E eu fiquei com uma dúvida na cabeça, eu falei assim, meu Jesus, a minha soteriologia, o que eu estudei na faculdade, o que eu vi na Bíblia, diz assim, que quando a gente entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, e o maligno não pode mais nos tocar. Como é que essa pessoa que é de Jesus, ficou endemoniada? Aí comecei a orar e buscar a Deus. Ouvindo um pastor, porque Deus responde quando você pergunta com sinceridade. Ouvindo um pastor, ele disse assim, olha, eu pregava para uma moça, e ela aceitava Jesus, ela repetia a oração comigo, aquela que fazia, olha, eu entrego minha vida para Jesus, tudo direitinho. Só que, dava um tempinho, ela já sumia da igreja. Dali a pouco ela estava envolvida nas mesmas coisas. Aí eu ia lá, falava, minha irmã, não, aquela vez, não fui sincera, não aceitei Jesus mesmo. E foi. E aconteceu isso várias vezes, e várias vezes ela ficava endemoniada também. E aí o pastor falou assim, escuta, você já entregou toda a sua vida mesmo para Jesus? Não, já. Só que ela guardava algumas coisas. E um dia ela estava numa rodovia, esse pastor faz tempo não ouviu mais dela, e ela estava numa rodovia, e de repente ela vinha numa velocidade, foi ultrapassar e não deu tempo, ela voltou, quando ela voltou ela encontrou com ela estava tentando ultrapassar um caminhão grande, uma carreta, e aí ela entrou embaixo da carreta, mas antes disso ela teve uma fração assim, ela falou assim, sabe Jesus, tantas vezes que eu disse que entreguei o Senhor, foi só para me livrar desses espíritos que me perturbavam. Mas agora não. Se o Senhor me salvar daqui, porque eu sei para onde eu estou indo, eu realmente vou entregar minha vida inteiramente para o Senhor. Ela foi para o hospital, Deus a salvou milagrosamente, e ela voltou e contou o testemunho dela para esse pastor. E ela falou assim, pastor, agora realmente entreguei minha vida para Jesus. Aí então, eu falei, a resposta de Deus. Fui conversar com essa irmã. Falei assim, olha, tem alguma coisa que falta você entregar para Jesus? Que eu me lembre, não. Eu falei assim, aí eu comecei a orar por ela, me veio uma pergunta na boca, que depois eu descobri que era do Espírito Santo, né? Eu falei assim, falta você liberar alguém da sua vida? Alguém que você não perdoa, apesar de Jesus mandar você perdoar e você não perdoa, você nunca perdoou, você entrou para a igreja, mas nunca perdoou? Ela começou a chorar. E ela entregou essa pessoa para Jesus, nós fizemos uma oração, ela entregou a vida dela para Jesus, ela nunca mais ficou endemoniada. Porque o pecado não pode mais nos dominar. O pecado não pode mais nos dominar. Obviamente, amados irmãos, que há algumas coisas que perseguem você, que você precisa passar por tratamento. Por exemplo, há algumas coisas que você sofre constantemente, que você está precisando, não é que você não é de Deus, mas é que você está, por algum motivo, precisando de cura interior, e essa coisa está travando você, e aí eu indicaria para você procurar ajuda, de acompanhamento, porque faça um seminário veredas, peça para alguém te acompanhar, porque às vezes há coisas que realmente são psicológicas, você não consegue vencer, porque a sua alma, apesar de ser livre pelo sangue de Jesus, e a cura estar à sua disposição, você não está sabendo trabalhar direito com aquilo, entendeu? Mas há algumas pessoas que ainda não entregaram suas vidas para Jesus, precisam fazer isso. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Vivos para Deus em Cristo Jesus. E esse ponto aqui,
prepare-se, que é uma coisa assim, muito, muito super de Deus. É apresentar o corpo a Deus. Sabe por quê? Aconteceu o seguinte, ó. Essas pessoas que estavam falando assim, Paulo falou que onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, essas pessoas eram dadas a determinado tipo de pecado que era contra o corpo. Ou seja, eles eram imorais na área da sexualidade. Paulo está dizendo então, porque ali em Roma havia muita promiscuidade, não é igual ao Brasil, né, gente? Roma era uma coisa terrível. Mas aí Paulo disse assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos. Olha, não permitir que o pecado nos domine, não permitir o domínio do pecado. Fazendo que vocês obedeçam o quê? O quê? Os seus quais desejos? Os desejos que estão em nós, que já morremos para nós mesmos e vivemos, ressuscitamos em Cristo, não tem que ser os desejos de Cristo? Então, se não os são, nós precisamos prestar bastante atenção. Numa advertência aos Tessalonicenses, Paulo disse: não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios que não conhecem a Deus, eles podem ter lascívia, mas vocês não. Lascívia o que é? Lascívia é uma sensualidade que tem o propósito de seduzir e de criar uma cultura de sedução sexual. Como essa cultura de sedução é criada? Por que eu estou desejando isso que eu não deveria desejar? Por quê? Porque é que eu estou desejando algo que eu não deveria desejar? Paulo continua. Vamos ver se a gente acha a resposta. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio. Esse Paulo é insistente, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem é livre aí, dá com glória a Deus. Nós temos que apresentar os nossos corpos a quem? A Deus, não a iniquidade, não para ser instrumento da iniquidade, mas para ser santo. Um dos versículos preferidos meu e do meu discípulo, pastor Marcos Risse, que eu acho que ele que é o meu discipulador, mas vamos deixar assim mesmo, é esse aqui, Salmo 101, 3, a primeira parte. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Estava eu fazendo fisioterapia numa clínica séria, de um homem de Deus, em nome de Jesus, mas a TV estava lá ligada, num canal que passava música, e eu fui, e eu estava fazendo um exercício que é para reforçar a musculatura da coxa, e era aquele que você meio que deita e empurra assim, né? Você está quase de cabeça para baixo, fica empurrando ali a coisa ali. Acho que chama Legos, alguma coisa, porque o Valdir me confundiu. Ele saiu daqui, mas ele me confundiu. Ele falou que chamava legs. Eu falei, leg que eu saiba, Valdir, é aquela calça que a mulher usa, bem apertada. Não é esse nome, mas... Aí o Yuri me explicou, mas eu já fiquei confuso e acabou. Culpa do Valdir. O Valdir é uma benção. Aí então, eu estava empurrando. Aí eu olhei, estava uma televisão bem na minha frente, bem na frente do aparelho, assim, é como você está sentado aqui, aqui a TV. Começou um clipe de uma pessoa que eu não vou dizer o nome, porque ele é de Jesus e eu vou ver isso. Ele estava assim, e eu já preguei o evangelho para ele também, conversei com ele sobre Deus, tal, e tinha muitos músicos da banda dele que já
passaram pela banda dele, que também falaram de Jesus, e tinha um sanfoneiro dele, que era crente, falou de Jesus para ele também. Ele estava cantando um clipe de caipira. Caipira não é caipira. Era sertanejo não. Sertanejo. E aí ele estava cantando, e o clipe começou legal. Ele estava andando na rua normal, o cara é bonitão, tal, chamou o outro cara, passou a mão assim, eles entraram. Aí era para eles entrarem assim numa porta. Eu falei, que legal, e tal, e uma sanfona. A letra da música eu já comecei a falar, estranho, mas eu não escutava direito, porque estava lá malhando, e todo mundo falando. Aí o cara entrou. Quando ele entrou, gente, as mulheres estavam vestindo, não era mini saia, não era micro saia, como diz o pastor Djalma, era para que saia? E a dança que elas dançavam era simulação do ato sexual. Era simulação de um ato sexual. Eu falei assim, Jesus, tem misericórdia, tira essa imagem da minha cabeça. Fechei o olho e continuei. Quantas vezes é aqui mesmo? 4 de 12. Eu falei, Jesus, faz logo isso passar, Jesus. Olha, gente, é o seguinte. Você está olhando o quê? Um dia, por uma causa justa, eu passei, porque a gente passou para pegar alguém, junto com uma outra pessoa, muito 10, passamos para pegar alguém que estava dentro de um pub, tipo um bar, ali na Afonso Pena. E aí a pessoa ia sair de lá. E eu cheguei na porta assim, né? Vocês sabem, né, como eu sou. Eu gosto. Todo mundo, se eu conhecer 5 minutos, meu amigo. Falei, vou arrumar um amigo aqui também, né? Assim, sem pensar isso, mas olhando, né? Com o meu amigo aqui do lado, eu olhei assim. Gente, as meninas não conseguiram comprar pano suficiente para fazer as saias. Aí eu falei assim, Jesus, eu tenho que vazar daqui. Salmo diz que eu não devo colocar os meus olhos naquilo que não é santo. Agora, você é um salvo por Jesus, já foi liberto do pecado, mas continua vendo as coisas que você continua vendo? Arrependa-se. Antes que venham os dias em que você não poderá mais se arrepender. Arrependa-se agora. É tempo de santificação. Se você coloca nos olhos, deixa eu tenho que continuar lendo, senão... Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Vocês estavam dando essa desculpa, então deixa eu dizer uma coisa para vocês. De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis. Sois servos daquele a quem obedeceis. Sois servos daqueles a quem obedeceis. Você entende isso? Por isso que Jesus pergunta, por que me chamais Senhor e não fazem o que eu mando? Se vocês não fazem o que eu mando, eu não sou o Senhor de vocês. O Senhor de vocês é outro. Isso é sério, Ele está dizendo. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma da doutrina que fostes entregues. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Dá um glória a Deus. Falo isso em termos humanos, porque ele fala em termos humanos, porque falou, se vocês entenderam que eu falei que onde abundou a graça, superabundou o pecado, e por isso vão pecar, porque pecando mais vai ter mais graça, eu não posso falar com vocês como espirituais, tem que falar como humanos.
Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Sabe por quê? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Quem merece maior devoção, o pecado ou a justiça? Nós somos livres por um Senhor maravilhoso, que morreu na cruz para nos libertar do pecado, e que nos amou tanto, sabendo que nós não poderíamos justificar a nós mesmos. Ele se ofereceu para morrer na cruz, e levou sobre si todo o nosso pecado, para que na morte dele nós morrêssemos com ele, para que na ressurreição, nós fôssemos ressuscitados com ele. Quem é melhor Senhor, o pecado ou Jesus Cristo? E por que nós estamos servindo ao pecado? Nós temos que servir a Jesus Cristo. Me desculpa a empolgação. Sabe por quê? Jesus é maior do que o pecado. Ele é um Senhor muito melhor. O pecado destrói você. Quando você adultera, o seu casamento está podre, sujo. É destruição, porque o pecado gera a morte. Eu que estou dizendo, que a palavra de Deus está dizendo, que aquilo que você semeia, você colhe. Se você semear em santidade, você vai colher vida eterna. Então a necessidade para ser santo é também semear em santidade e colher vida eterna. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem levam à santidade, e o seu fim é vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Todos nós estamos indo para o céu, não porque pelas nossas obras, mas por causa da morte de Jesus na cruz. Não confunda as coisas. Paulo está dizendo, todos nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos porque vamos ser mais bonzinhos ou menos bonzinhos, vamos pecar mais ou não pecar. Ele disse assim, esqueçam isso. Esqueçam essa religião de sacrifícios a Deus e de tentar aplacar a ira de Deus. Esqueçam isso. Jesus Cristo já pagou o preço lá na cruz. Agora, vocês que vivem na graça não podem mais ser dominados pelo pecado. E o pecado é um senhor mau. Ele vai cobrar alto preço de você. Vem uma tentação e você mente. Amanhã você será cobrado pela sua própria mentira, e vai ser dura a cobrança. Se hoje você não resiste ao pecado da tentação, se é do que é do corpo que nós estamos falando, a tentação de ter uma relação sexual ilícita antes do casamento ou fora do casamento, sabe o que vai acontecer com você? O pecado vai te cobrar alto, você vai ficar todo dilacerado, a sua vida vai se complicar cada vez mais, você vai se enrolar com pessoas que realmente não amam você, e você vai acabar se dando muito mal, porque o pecado é um senhor mau. Mas se você se dedicar à santidade e a Jesus Cristo, você viverá em paz e você colherá coisas para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Amém? Cuidado com o que você escuta. Eu estava fazendo uma reforma lá em casa e tinha um pedreiro e tinha um radinho. Tem uns radinhos invocados agora, os pedreiros, né? Aliás, antes falava, você é pedreiro, os caras estão ganhando bem pra caramba. Você tenta achar um pedreiro bom para você ver. Não tem, né? Aí, ele estava escutando, e eu ouvi uma música, a melodia eu conhecia. A melodia era da música da Pantera Cor-de-Rosa. Tarandandan. Tá rindo porque já ouviu, né? Aí a música começava mais ou menos assim, perguntando, por que ela se veste assim? Aí vai fazendo uma porção de perguntas desse jeito. Eu acho que ela quer me seduzir, alguma coisa assim. No coro da música vem a resposta.
Porque a música é taran, dan, 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 dan. Então o que ele fala? Eu acho que é para padá, 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 padá. O que falar? O que falar? Depois de tudo que ele falou, não era o que falar que ela queria dar, não. E uma coisa é séria. Eu não estou falando isso para provocar aqui algum tipo de piadinha suja, não. Eu estou dizendo que aquilo estava induzindo as pessoas a dizerem: se você quer que um homem te queira, vista desse jeito. Mulheres que tratam do seu corpo, você está tratando do seu corpo para você ficar inteirona. Já fez várias coisas no corpo, está inteira. Para quem? Para quem? Para o seu marido? Glória a Deus. Então dança para ele lá no quarto, põe uma roupinha bem apertada e fala: vem cá, meu amor. Agora não põe as mesmas roupas que é só para o seu marido ver, para você se mostrar às outras. Sabe como a filha da Baby chama isso daí? Lá, como é que chama ela mesmo? Por que é filha da Baby? Porque a Baby vai só... Não, um de cada vez. Sara Shiva, ela disse assim: todas as mulheres que se comportam assim, lá no Rio, diz que tem um lance desse, é chamado de cachorra. E ela disse assim: cachorra atrai quem para casar? Cachorro. E princesa atrai? Você se veste como uma cachorra ou como uma princesa? Por isso que você está casado com quem você casou, mas você não já foi transformado? Ele também já não foi transformado? É que meu marido também é um cachorro. Uai! Não é? Ou não é? Para quem que está tendo toda essa transformação do corpo? Se às vezes o marido nem tem tanto seu corpo assim. Eu estou falando porque tem casais que conversam, que os casais não têm relação sexual há meses. Ô Edson, você que está trabalhando com casal, eu estou falando alguma mentira aqui? Que tem casais que ficam meses sem... que tem que ser tratados? Você já pegou casos de até 5 anos sem nenhuma relação sexual. Você está atraindo quem? Aqui está falando desse tipo, da lascívia. E sabe, amados irmãos, nós já somos livres. Não precisamos dessas coisas. Não precisamos. E sabe, o maridão, tem marido que fala: minha mulher está saradona agora, tem que vestir a roupa, porque corpo bonito tem que ser mostrado. Está amarrado, dá até arrepio isso aí. O corpo da mulher é para você, não é para você sair assim. A Sara Shiva também disse isso. Que por que tem marido que permite que a mulher use uns negócios assim que, pela mãe do guarda, né? Ele fala: vai lá. Por que ele está assim? Porque ela falou que na cultura das cachorras e dos cachorros, o cachorrão tem que mostrar que a sua cachorrona é... Eu não vou falar a palavra. Por quê? Saiu uma pesquisa que 67% dessa pesquisa do IPEA acredita que as mulheres que sofrem algum tipo de abuso ou violência sexual, elas próprias são culpadas por causa de seus comportamentos, e entre esses comportamentos são roupas escandalosas. Deixa eu falar uma coisa para você. Homem, se uma mulher, homens, prestem atenção nisso, se uma mulher aparecer pelada na sua frente, você a agride porque ela fala: mas também ela apareceu pelada na minha frente? De jeito nenhum, porque você é santo. E a semente do mundo não está em você, agora é uma semente santa, porque você não foi comprado por uma semente corruptível, mas por uma incorruptível, o sangue precioso de Jesus Cristo. Então não justifica a violência contra a mulher. Que isso? Em que ponto nós chegamos? Só que o problema é quando eu fui ler a pesquisa, 63, se não me engano, 64% das pessoas entrevistadas eram mulheres.
dizer que as mulheres estão dizendo que mulheres que usam roupas provocantes merecem ser atacadas. E você que usa desse termo falando assim, mas também, né, é covardia. Às vezes a gente está aqui, né, procurando um homem para casar, um homem de Deus, mas as mulheres, as outras meninas estão exagerando. Eu tenho que pelo menos dar um jeitinho, porque senão o olho do homem só vai para o outro lado. Só que é o seguinte, a própria pesquisa disse que a maioria dos homens estão afirmando que existe mulher para ir para a cama e mulher para casar. E minha irmã, se você precisar usar de um expediente desse para atrair um homem, esqueça. Esqueça. Esse não é o homem para você. Deus tem um tempo diferente para a nossa vida em nome de Jesus, que é um tempo de santidade. Amém? Então, semeie santidade, nós vamos colher justiça. E nós teremos uma igreja diferente. Eu ouvi a mensagem do profeta que esteve aí, e eu disse assim, teve alguns que começaram uma discussão, e começou uma brigaiada, até porque eu sou o pastor dos pastores do estado de Mato Grosso do Sul, e eles me chamam assim, e eu tive que entrar e falar assim, gente, para com isso. Para, e eu escrevi uma coisa bem longa, para dizer assim, a santidade não é para eu ficar jogando carapuça. Eu gostei dessa mensagem, fulano de tal deve ter se contorcido na cadeira, e a fulana de tal com aquelas roupinhas que ela usa, hoje ela ouviu a mensagem. Eu falei, quando eu ouvi aquela mensagem de santidade, eu falei, é para mim, e para que eu compartilhe com a minha esposa, porque somos um só corpo, nós estávamos lá juntos, nós conversamos sobre isso, nós oramos sobre isso. E para os meus filhos, chamei os meus filhos, nós conversamos sobre isso, alguns estavam lá, um foi num dia, outro foi no outro dia, por causa de compromisso, nós conversamos sobre isso, eles também estão impactados com a mensagem. Aí eles ouviram esta mensagem ontem, e essa mensagem é para mim, essa mensagem é para a minha casa, porque se a minha casa não for modelo, como eu posso governar bem a igreja de Deus? E você tem que ser modelo, a sua casa tem que ser modelo. Comece a orar e vamos nos consagrar ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Eu creio, nós vamos cantar agora. O pecado não pode mais me dominar. E nós vamos cantar um hino de vitória. Você que é papai e mamãe que deixou sua criança lá no mini, você está liberado, é melhor você sair para buscar as suas crianças, tá bom? Pode ir ao mini. Você que não foi ao mini, agora é o momento de você não deixar que essa mensagem seja apenas uma informação, para que ela seja um conhecimento que transforme o seu modo de viver, amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Quantos querem aqui viver uma vida em santidade em nome de Jesus? Glória a Deus. Nem todos ainda estão no nível que você está. Alguns eles vão ouvir e vão pensar ainda, e vão resolver um pouquinho e tal. Mas não critique ninguém, ore por eles. E à medida de que você puder, exorte pessoalmente, não fique falando dos outros e tome isso para si. Então agora, em nome de Jesus, eu quero que a gente ore e a gente cante um hino de celebração ao nosso Deus. De que nós não somos mais, nós não vamos mais dar desculpas. Nós sabemos que não precisamos, sabe por quê? Nosso velho homem já está morto e ele vai permanecer morto. O pecado não tem domínio mais sobre nós. Nós vamos apresentar o nosso corpo santo a Deus e nós vamos semear santidade para colher justiça e muita paz. Então agora eu quero que você cante essa música tomando para si a verdade do Evangelho, porque você é mais que um vencedor. Você é mais que um vencedor. Agora, vamos buscar, Igreja de Deus, essa santidade todos os dias, em cada momento. Se você está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus,
você pode também fazer isso. Você pode entregar a sua vida para Jesus, dizer: Jesus, olha, agora eu saquei, eu estou escravo de umas coisas que eu pensei que não era, mas agora eu quero ser da justiça, eu quero ser da verdade, eu quero ser de Jesus. Você também pode fazer isso. Quando cantamos, no lugar onde você está, você ora assim, fala: Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu não quero ser mais dominado pelo pecado. Diga assim para Jesus: eu quero que Jesus seja o meu Senhor. Jesus vai fazer a obra na sua vida. Vamos cantar. Vamos cantar como um hino de nossa vitória na cruz. Quantos vencedores temos aqui? Levante a sua mão. O cântico dos salvos sobe até o céu. Seu cântico sobe a Deus. Livre pelo sangue de Cristo. Você é livre pelo sangue de Cristo. O inferno estremece sem poder estar. Sem poder estar. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Sim. Sim. Sou vencedor pela cruz. Você é vencedor pela cruz. Os meus grilhões todos se Você é livre, os grilhões quebraram. Até perder a voz, vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. Encontrei vitória. Oh, que grande amor meu pecado carregou. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. O poder que o ressuscitou. O poder da ressurreição habita em você. Em mim. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Você é livre. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Somos livres. Eu sou livre pelo sangue de Cristo. Sou vencedor pela cruz. Os meus grilhões todos se quebraram. Cantarei até perder a voz. Vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. O pecado não pode me dominar. 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 O pecado não pode não. O pecado não pode me dominar. O pecado não pode me dominar. O pecado não pode me dominar. Sou vencedor pela cruz. Os meus grilhões todos se quebraram. Cantarei até perder a voz. Vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. Encontrei vitória. Sou vencedor, cante, pela
levante suas mãos aos céus e diga: todos se quebraram, cantarei. Eu vou bem alto. Nós declaramos em Ti, somos mais que vencedores, Senhor. Sou vencedor pela cruz, os meus grilhões eu cantarei. Vou gritar bem alto. Eu encontrei em Ti, Senhor, eu sou vencedor. Sou vencedor pela cruz, os meus grilhões todos se quebraram, cantarei até perder a voz. Vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. Eu vou gritar bem alto, pois eu encontrei vitória. Quando eu acabei de pregar essa palavra, no culto das 17, um senhor que não era dessa cidade, ele veio ver a sobrinha se batizar. E ele disse: eu preciso voltar, estou voltando ainda hoje. E ele veio trazido aqui pela parente que a convidou. Ele disse assim: sabe isso que você pregou? Ele não conhecia o evangelho, nada. Eu quero dizer para você que eu sou escravo dessas coisas que você pregou aí, mas eu quero ser livre. Eu não fiz apelo. O cara veio e disse: eu preciso ser livre. Eu orei com ele e ele fez a oração de entrega de vida para Jesus. Eu falei, peguei, tô com o telefone dele. Você não deixa eu esquecer de ligar para ele amanhã. Aí eu falei para ele que vou ligar para ele amanhã. Nova criatura. Então, se os irmãos me permitam, não dá para não fazer isso. Quem aqui quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Quem quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, levante a sua mão. Alguém aqui precisa fazer isso? Alguém? Glória a Deus pela sua vida. Mais alguém quer fazer isso? Mais alguém quer fazer isso? Em nome de Jesus. Então, você que entregou sua vida para Jesus, eu vou ficar aqui mais um tempinho. Você pode vir conversar comigo depois? Pode? Então tá bom. Amados, quem quer aqui ter uma vida santa, mas 100% santa? Quem quer ser igual a Deus em santidade? Levante sua mão. Faça o que você tem que fazer. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta, por onde os seus pés andam, o que as suas mãos andam fazendo. Apresente o seu corpo santo a Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Que o amor do Pai, o maravilhoso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como o poder e a unção sobrenatural do Espírito Santo de Deus, venha sobre a sua vida. Venha sobre a sua vida a graça que te libertou do pecado, a graça que te sustenta em santidade, o poder e a unção do Espírito sobre você e sobre a sua casa, para que você tenha exatamente o caráter de Cristo.
santidade. Que Deus o abençoe constantemente, permanentemente, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana super de Deus, meu irmão.